partir de agora a bola rola aqui no SBT Esporte, sempre num oferecimento de Manlec, Picorrucho, Kia, Sun Motors e Forte Viron. Falta um dia para a estreia do Inter na Copa do Brasil e nós estamos a postos para mostrar o que os colorados vão enfrentar em campo amanhã contra o Remo. Com o que vem apresentando no Campeonato Gaúcho, você acha que o Inter tem chance de voltar de lá já classificado? Participe no facebook.com/SBT Esporte RS. Bom, a gente daqui a pouquinho vai falar com o Ricardo Vidarte, porque a previsão do tempo lá é o mais importante que os torcedores do Inter têm que ficar atentos. Já começa a falar com São Pedro, começa a oração, porque chove muito em Belém nessa época do ano, aliás, durante todo o ano, mas nessa época ainda mais. E a previsão para a hora do jogo, 10 da noite, é de pancadas de chuva com trovoadas. E olha como fica o Mangueirão. O Mangueirão é o maior e principal estádio de futebol do Pará. O único com estacionamento. É também o único com assentos nas arquibancadas. Só que isso não significa total conforto para o torcedor. Não, nenhum. Totalmente abandonado. Está precisando urgentemente de reparo. Reinaugurado há quase 12 anos, o Mangueirão recebeu grandes eventos, como os Jogos da Libertadores. 2 visitas da seleção brasileira, além de 9 edições do Grande Prêmio Brasil de Atletismo, com direito à quebra de recorde de público sul-americano. Mas durante esse período muita coisa mudou. Uma pena que para pior, começando pelo gramado. Eu tive o prazer de estar na reinauguração do Mangueirão, e o gramado era um espetáculo, perfeito, infelizmente com muita chuva, com muitos jogos também. O gramado foi castigando e por isso está dessa forma. O tipo de grama usada no Mangueirão tem vida útil de apenas 4 anos, mas desde que o estádio foi reinaugurado, o gramado nunca foi trocado. Passou apenas por alguns pequenos reparos. E para piorar, o Campeonato Paraense sempre acontece no período chuvoso. Aí só podia dar nisso. Jogos de futebol que mais se parecem com o polo aquático, disputados na marra, com campos cheios de poça d'água e vários jogadores com lesões musculares. Vidarte, boa tarde para você. Bem? Você que já jogou futebol, foi um craque dos gramados, sabe a dificuldade que é, jogar num campo assim. E a previsão, chuvas e trovoadas lá. Se chover, as informações que chegam de lá, se chover à noite, na hora do jogo, o jogo está marcado para as 10 horas, diz que a bola não rola mesmo. A gente viu imagens aí, né? Não estou contando nenhuma novidade. É mais um dificultador para o Internacional, porque o Remo ele investiu mais nesse ano também. É um adversário que está fazendo uma boa campanha, numa espécie de Copa do Norte e do Nordeste. E é semifinalista desta competição, vai enfrentar justamente o maior adversário, que é o Paysandu, que é o outro adversário também lá, como se fosse um Grenal, lá é o Repa. E aí não adianta o torcedor querer jogo bonito, Tem que já começar a entender que Copa do Brasil é isso mesmo, E aí tem que ser na raça, porque técnica, tática, não vai a campo com um campo desse jeito, Pensando de uma forma otimista, aí nesse aspecto, de repente, a ausência do D'Alessandro até não vai ser tão sentida, porque ele vai precisar de jogador mais de pegada. O D'Alessandro não é muito, ele é muito mais técnico do que um jogador de marcação e de competitividade, assim, não é? Não, e com as dores musculares que o D'Alessandro tá, com esse edema muscular, seria até um risco, Até um risco para os jogadores, aliás, todos entram mais cautelosos num jogo assim, Vidarte? Os 2-0 para fazer lá e voltar para cá classificado, acho que nem é a prioridade. Vencer tá bom num momento como esse, tu acha? E se perder que faça um gol, pelo regulamento, aquela história toda do gol qualificado. Fizer 2-0 ou diferença de 2 gols, já vem para a próxima fase, Eu acho difícil, pelo que eu ouvi das informações de jogadores que atuam por lá, procurei tirar informações também com jornalistas. Não sei, eu acho que o Internacional, se empatar, já é um baita resultado. Bom, tá lá no nosso facebook.com/SBT Esporte RS, você pode participar, deixar o seu recadinho. Você acha que com o que o Inter vem apresentando no Campeonato Gaúcho, já volta de lá classificado? E aí eu te pergunto, Vidarte, já volta de lá classificado com o que vem apresentando no Gauchão? Pois é, eu acho que no Gauchão o Internacional não está convencendo. Eu não vi uma grande partida do Internacional. Talvez a melhor tenha sido aquela justamente da reinauguração do Beira-Rio contra o Caxias. Mas muito aquém de um time que quer ser campeão da Copa do Brasil. Eu não acredito que o Inter volte de lá classificado, não. Acho difícil. Bom, a gente ontem falou aqui no programa da possibilidade do Alex ser D'Alessandro em campo, entre aspas, e não o Alan Patrick, que vai entrar na vaga do D'Alessandro, mas pelo último treino antes da viagem, não. O Alan Patrick vai ser sim D'Alessandro. Mesmo com pouca participação no treinamento, o Alan Patrick, Vidarte? E eu vejo um meio-campo leve, o meio-campo do Internacional, Débora, telespectadores.
eu desde o início tenho falado, eu gostaria que o Internacional tivesse pelo menos mais um volante, que o volante não fosse, o primeiro volante não fosse o Williams. Mas o Abel entende o contrário, tem que respeitar, e vai com o Arangues, vai com o Alex, com o próprio Alan Patrick, não é? É uma situação com o Jorge Henrique, são jogadores muito leves, falta força física nesse meio campo, especialmente num jogo desse tipo aí, de gramado pesado, não é? De disputa. E aí, quem tu colocaria? Eu colocaria o Igor, por exemplo, na frente da área, um volantão ao lado do Williams, e tiraria um dos meias. Eu acho que eu sacrificaria o Jorge Henrique, com o time com o Alan Patrick, com o Alex. Vamos passear? Vamos passear? Vamos para Belém do Pará, porque está lá o nosso colega Alex Ferreira, que é apresentador do SBT Esporte de lá, vai trazer as informações para a gente, né, Alex? Desse jogo de amanhã, você tem informações do Remo, tem as condições do gramado, estou sabendo que você vai trazer tudo para a gente. Boa tarde, bem-vindo. Muito boa tarde, Débora. É um prazer falar com essa Porto Alegre maravilhosa aí. Pois é, o Remo jogou 16 vezes esse ano, Débora. Tem 8 vitórias, 6 empates, 2 derrotas. Tem aí um desafio bastante difícil contra o Internacional, né? Amanhã lá no Mangueirão. O Mangueirão que não está com um gramado muito bom. A gente viu a previsão do tempo para amanhã. Deve ser de pancadas de chuva no horário da partida. O gramado do Mangueirão é uma coisa meio complicada. Deve dar uma dificuldade para o Inter em relação a isso aí, tá certo? Um dos destaques do Remo, você sabe, é o Leandrão, ex-jogador do Internacional, começou por aí, é atacante do Remo. Então vamos aguardar uma partida bastante difícil, bastante trabalhosa para o Inter amanhã, justamente por conta desse gramado do Mangueirão, que não é muito bom, viu? Ele já não é muito bom, mas com a previsão do tempo que está... Pior ainda, né, Débora? O problema do Mangueirão é o seguinte, o Mangueirão foi inaugurado em 2002, nessa nova versão. Ele tem um tipo de gramado que ele dura 4 anos de vida, só que nunca foi trocado, ou seja, a partir de 2006 para cá, ele está vencido e está só sendo feito trabalhos ali de melhoria, você melhora um pouco aqui, melhora um pouco ali, mas nunca foi trocado o gramado do Mangueirão. Então, e vem tendo jogos direto. O Remo não tem utilizado o seu estádio particular, que é o Baianão. O Remo está utilizando o Mangueirão para jogar todas as partidas, então toda semana está tendo jogo, dia de quarta, dia de domingo. Então o gramado está bastante pesado, se chover, pior ainda. Tá certo. Obrigada, Alex. Obrigada pela gentileza de você participar com a gente. Um abraço para todo mundo aí em Belém do Pará. O pessoal de casa vai seguir tendo informações até... Obrigada. Vai seguir tendo informações até amanhã, que é o dia do jogo. E daqui a pouquinho tem mais Inter aqui no programa. A gente vai bater uma bolinha, sabe com quem? Com o Rafael Moura, a principal esperança de gols do Internacional amanhã contra o Remo. Espera só um pouquinho para ver o talento do atacante colorado também no Saibro. Mas agora a gente vai falar um pouquinho de Grêmio, porque ontem a gente disse aqui sobre os 2 esquemas que o Enderson Moreira tem utilizado e que vem dando certo. Um com 3 volantes, o Edinho, o Ramiro e o Riveiros, e o outro com 3 atacantes, com o Dudu entrando na vaga do Edinho. Olha só o que o Ramiro falou sobre como os atletas veem essas 2 alternativas. Não muda muita coisa, independente de formação, a minha função de atacar e defender ela é a mesma. Eu tenho que estar dando suporte à parte defensiva e também estar ajudando o pessoal da frente, chegando como elemento surpresa. Então, independente da formação que o Enderson escalar e dos jogadores, o espírito e o intuito tem que ser sempre de ajudar o Grêmio. O espírito tem que ser esse, mas tem que ter uma outra coisa, porque é o jogo mais importante do ano, não é verdade? E foi uma declaração política, né? Politicamente correta do Ramiro. Muda, claro que muda. Ele terá uma função mais de avançar com a presença apenas de um atacante, no caso com os 3 volantes, e na entrada do Dudu muda um pouco o posicionamento do Ramiro, ele fica mais defensivo, ele é o segundo volante daí. Muda, claro que muda, mas ele não vai dizer, porque se ele disser alguma coisa nesse sentido, ele está escalando ou o Dudu ou o Edinho, que está nessa disputa também com o Dudu. É o Edinho o primeiro a sair dos volantes se o Dudu começar a partida. E dá uma velocidade diferente lá na frente. Sem dúvida. Bom, amanhã a gente fala mais de Grêmio aqui no programa. E a esperança de gols do Internacional fica a cargo principalmente nesta quarta-feira do atacante Rafael Moura. E não é que ele encontra um reforço para as atuações em campo na brincadeira dos dias de folga? E nós vamos bater uma bolinha com ele, uma outra bolinha. Ele usa os pés desde criança para brincar com a bola. Mas aqui, os pés, passeiam pela areia no impulso de brincar um outro esporte. Se em campo, gol é ponto, aqui, ponto é gol. E nesse vai e vem do encontro da bolinha com a raquete, um talento dos gramados se renova no Saibro. No campo, ele procura a rede.
mas nas quadras precisa ficar bem longe dela. Nas horas de folga, o tênis é golaço na vida de Rafael Moura. Sempre foi um hobby mesmo que eu gostava de jogar, acho que acompanhando aquela geração do Guga, 99, 2000, e aí em diante, com meus tios, com alguns parentes, eu sempre quis jogar, e depois que vim para Porto Alegre, já destreinado, vamos dizer assim, resolvi fazer as aulas para aprender realmente todos os movimentos. E ele tem estilo, pose de tenista. E se no futebol está sempre em busca da vitória, não seria aqui que ia admitir perder. Por ser um esporte individual e no máximo de dupla, você tem que tentar desestabilizar seu oponente. Então parte um pouco da marra, um pouco de jogadas mais agressivas, para você desestabilizar o adversário. Tá, então tu fica te achando na quadra, é isso? Um pouco. Tem que ser assim. O tênis é um esporte de elite que pede um pouquinho dessa marra. Mas que nada tem a ver comigo dentro de campo. Homem de confiança no ataque de Abel, orgulho do professor Sidney. No fundo, ele não quer ganhar do professor. Tenta o winner toda hora, eu tento corrigir os golpes, ele quer dar o winner. O negócio dele é matar o ponto. O atacante tem 5 gols nesta temporada. É o artilheiro do Inter ao lado de Cláudio Vinck. Trabalho sério em campo que recebe uma ajudinha da brincadeira do quintal de casa. Um esporte completa o outro. Como se fosse um circuito nosso da preparação física, que aqui você tem muita movimentação, alguns piques e o vai e vem, que ajuda realmente. Daí o pessoal acaba tendo cansaço a mais na hora da folga, na hora do descanso? Não é bem um cansaço. Como eu disse, aqui é um hobby, é uma tranquilidade e uma paz interior que você está se divertindo, está exercitando alguma coisa saudável. Falar é fácil, ensinar com uma aluna como eu é o mais difícil. Pega embaixo da raquete, mais embaixo. Aí. Mas é que eu não vou ter força, tu tá querendo ser malandro. Então, chega mais pra frente. Não vai dar certo. O movimento que eu aprendi, minhas filhas aprenderam, é para você completar o movimento, fazer o movimento certo. No final você tem que dar um beijinho no ombro aqui. Beijinho no ombro pro recalque passa longe. Beijinho no ombro só pra invejosas de plantão. Não dá certo. Precisa conscientizar um pouco mais o público brasileiro que a gente teve somente um ídolo e está precisando voltar a ter jogadores de elite no cenário nacional. Te cuida, Rafael Nadal. Tem um outro Rafael pedindo passagem. Quero agradecer ao Rafael Moura, que pessoa querida, ele, a esposa, a Ive, o professor Sidney, as filhas, um beijo pra todos. Que furada que Tô tivesse sempre ali. torcendo por ele em campo, de tão querido que ele foi conosco, com a nossa Ele não sabe que é craque equipe. de frescobol, o problema é esse. Não, eu sou craque de sentar no sofá e assistir, tá ótimo. Vidarte, vamos mandar beijo então pro pessoal de casa? Beijo hoje pro Felipe Trax, do bairro Bela Vista. Ele não nos assistia, mas conheceu o programa essa semana e agora vai assistir todos os dias. Manda um beijo pra ele, Vidarte. Beijo pro Felipe, não tem problema nenhum. E Depois aqui, de ó, 50 vale tudo. A mochila pro pessoal de casa que nos acompanha todos os dias aqui dentro tá cheinho de presentes. E amanhã toda a cobertura da estreia colorada na Copa do Brasil aqui com a gente, né? Dá tchau pro pessoal de casa. Tchau.